Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids e vamos para mais uma videoaula. E nesta videoaula vamos começar a segunda temporada do projeto de filtros ativos. Que maravilha, né? Se você não viu ainda a primeira temporada, não perca tempo e assista. Já projetamos todos os tipos de filtros ativos: passa altas, passa baixas, passa banda e rejeita banda. Não perca tempo e assista. E vamos começar a segunda temporada do projeto de filtros ativos com o projeto de um filtro passa-altas profissional. Então, let's get started! Então, eu tenho aqui dois gráficos para mostrar para vocês que dizem respeito à resposta em frequência de um filtro passa-altas ideal e de um filtro passa-altas real. Vejam a diferença entre eles. Aqui no passa-altas ideal, nós determinamos uma frequência de corte e uma frequência de passagem, e as duas são iguais. ômega-s, que é a frequência de corte, é igual a ômega-p. Significa que há a banda de rejeição, onde não passa nada, e a banda de passagem, onde temos o ganho total. Uma transição direta, assim como está o gráfico. É claro que a vida real é diferente, né? A vida é dura, não existe um filtro com estas características. Mesmo um Cauer elíptico, que é um excelente filtro, não consegue manter a frequência de corte igual à frequência de passagem. Não é possível fazer isso na vida real. Portanto, o que temos na vida real é este filtro aqui, cujo gráfico está apresentado aqui à direita. Temos, então, a banda de rejeição, que tem a sua frequência ômega-s, frequência de corte, e aqui a banda de passagem, que inicia na frequência de passagem ômega-p, e temos a banda de transição, que é este espaço todo aqui que vocês estão vendo. E a banda de transição deve ser levada em conta no projeto de filtros. Na primeira temporada, nós projetávamos os filtros só levando em consideração o ômega-p. Não nos preocupávamos com a frequência de corte. Faremos isso neste projeto aqui. Vamos considerar os dois elementos de frequência: ômega-s, frequência de corte, e ômega-p, frequência de passagem. Então, para saber se um filtro está funcionando 100% como previsto, tem estes dois parâmetros a serem designados, que é o A mínimo, que é esta altura aqui que vocês estão vendo, e o A máximo, que é esta aqui, ambos em dB, no caso deste gráfico. Então, o A mínimo é a atenuação mínima que o filtro terá da frequência de corte para baixo, e o A máximo é a atenuação mínima que o filtro vai ter da frequência de passagem para as frequências mais altas, como vocês estão vendo aqui. Então, para projetar um filtro, temos que especificar estes quatro parâmetros: A mínimo, frequência de corte, frequência de passagem e o A máximo. Então, eu já deixei essa tabela aqui para preenchermos. Eu quero, então, um filtro com as seguintes características. Será um filtro RC ativo passa-altas com aproximação Chebyshev tipo 1. A aproximação Chebyshev tipo 1 é que apresenta uma curva mais reta, né? Mais retilínea se comparada com a aproximação Butterworth, que é uma curva mais suave, mais sutil. Então, Chebyshev tipo 1 será o nosso projeto. Então, o A mínimo, a atenuação mínima antes da frequência de corte, eu quero que seja 25,5 decibéis. E depois da frequência de passagem, eu quero uma atenuação mínima de 1,2 decibéis. A frequência de corte, aqui em Hertz, Fs, de Frequency Slash, vamos determinar 24 kHz. E a frequência de passagem, Frequency Pass, vamos determinar 63,75 kHz. E com isso temos o filtro especificado. Ou seja, aplicando uma frequência de 24 kHz à entrada, a atenuação deve ser de 25,5 dB. Isso vamos verificar no laboratório, na prática, depois com o filtro montado. E aplicando uma frequência de 63,75 kHz, a atenuação deverá ser 1,2 decibéis. Então, o próximo passo agora no projeto é definir o quê? A função de transferência do filtro. Como já abordei na videoaula 10,
A função de transferência descreve o comportamento de um sistema. Ela é muito importante para determinarmos o comportamento do sistema, então, conhecendo-se sua função de transferência e aplicando uma entrada conhecida, podemos prever como será a saída desse sistema. Para mais detalhes, assista a videoaula 10 sobre o projeto de um filtro passa-baixas Sallen-Key. Então, para calcular a função de transferência e já plotar um gráfico com a resposta em frequência aproximada do filtro com estas características aqui, eu tenho um algoritmo em MATLAB, que é óbvio, estou deixando para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, que está aqui, que é para calcular um filtro passa-altas com a aproximação Chebyshev tipo 1, especificando-se as características que queremos. Então, basta eu entrar com estas três variáveis aqui, que é a atenuação máxima, mínima, ômega-p e ômega-s, e mandar ele calcular. Vamos verificar isso então. A atenuação máxima será quanto? Será 1,2 dB. A atenuação mínima será 25,5 dB. Frequência de passagem será 63,75 kHz. Entretanto, estou utilizando aqui ômega-p, então tenho que entrar com a frequência em radianos por segundo. Não tem problema nenhum, é só multiplicar por 2π. Então, 2 vezes π vezes 6.750 Hz. E a frequência de corte, ômega-s, será 24 kHz. Então, 2 vezes π vezes 24.000. Só passando aqui rapidinho o algoritmo, eu destaco o MATLAB, sempre incentivo vocês a utilizarem este software como ferramenta matemática, né? Temos diversas funções reservadas do MATLAB para projeto de filtros. Como podem ver, aqui a função Cheb1order, ela calcula a ordem do filtro. Temos a determinação do filtro normalizado com esta outra função aqui, a transformação e depois podemos plotar o diagrama de Bode, é o que vocês vão verificar agora. E o principal que queremos, a função de transferência do filtro, que será o nosso h aqui, e esta função reservada que é a transfer function. Vamos dar um Ctrl A para selecionar todo o código, Ctrl C e vamos colar aqui no console do MATLAB. Damos um Enter e ele calcula tudo para nós. Aí já está a função de transferência e aí estão os gráficos do filtro. Olha que interessante. Então, o nosso n é igual a 3. A função de transferência é esta aqui, já vamos reescrevê-la. E as atenuações, aqui primeiro é para 0 Hz, que é uma atenuação baixíssima, né? 301 dB. Aqui está no gráfico. Esta aqui é a atenuação em ômega-s. Ficou um pouco acima do previsto, queríamos 25,5 dB e deu menos 31, mas está ok. Está bem próximo do que esperávamos. E aqui, em 63,75 kHz, o FP, né? Queríamos 1,2 dB e ficou bem próximo, 1,19. E esta é a função de transferência. Temos aqui no numerador o s ao cubo, é isso que vamos utilizar. Já estamos trabalhando no domínio da frequência complexa, então esse s é a variável de Laplace. E aqui embaixo o denominador, que são os dados mais importantes. A partir daqui que conseguiremos calcular os componentes utilizados no filtro. Como o numerador apresenta estes valores bem baixos aqui, vamos desprezá-los no cálculo, pois o numerador não entra nos cálculos dos componentes. Logo mais vocês vão ver por quê. Então, vou deixar só esse s ao cubo aqui no numerador, já facilita um pouco nossa vida. Então, Ctrl C na função, Ctrl V aqui, vamos reescrevê-la. Observando ali em cima, então, temos s ao cubo dividido por s ao cubo mais 1,061 vezes 10 na 6, que é esse 1.061E006 aqui, s ao quadrado, mais 3,335 vezes 10 elevado na 11 de s.
que é esse termo aqui, e mais 1,45 vezes 10 na 17, que é o último termo aqui, que já está na notação científica. Então, aí está bem bacana, bem bonita a nossa função de transferência, o nosso h de s. Então, este filtro, como ele é ordem 13, temos um s ao cubo aqui, ele terá que ser feito em mais de um estágio. Então, eu sugiro o projeto com filtros Sallen-Key de primeira ordem e de segunda ordem, o que caracteriza uma cascata de biquadradas. Para isso, temos que separar esta função de transferência numa equação equivalente de primeira ordem, que multiplica uma equação de segunda ordem. É claro que podemos fazer isso no braço, matematicamente, mas tomaria muito tempo e seria bem árduo. Mas vale a pena fazer, eu aconselho. Mas como o MATLAB já está aberto, vamos utilizar este software de novo para agilizar a nossa vida, é claro. Então, a função do MATLAB que separa uma função de transferência em duas, queremos um estágio de primeira ordem e um de segunda ordem, para aplicar em topologias Sallen-Key, é a função tf2 SOS. E não é o SOS de Save Our Souls, não é Salve Nossas Almas, é o SOS de Second Order Section. Second Order Section. Então, o que essa função faz é separar a função original, a função de transferência original, em duas, Como temos um s ao cubo, teremos uma de primeira ordem e outra de segunda ordem, que fecha o s na 3. Para fazer isso, vou criar um vetor a e colocar o nosso numerador. Então, o s ao cubo é 1 vezes s ao cubo, e o resto, s ao quadrado, s na 1 e s na 0, estão desprezados no cálculo, portanto, são iguais a zero. E um vetor do tipo b, que terá o nosso denominador. Então, s ao cubo temos 1 multiplicando, s ao quadrado, olhando aqui na função de transferência, temos 1,061 e na 6. Espaço. S na 1, que é este termo aqui, temos 3,335 e na 11. E o S na 0, que é este último termo, é 1,45 e na 17. Agora, nós temos um vetor para o numerador, que é o A, e um para o denominador, que é o B. Então, simplesmente utilizo o TF2SOS, numerador, que é o A, denominador, que é o B, dou um Enter, e a mágica acontece. Aí está, temos a separação, é um pouco difícil de enxergar, mas está aqui. Esta primeira linha diz respeito à primeira biquadrada, que é, na realidade, uma equação de primeira ordem. Então, temos um S, é 1 multiplicando S, dividido por 1 mais esse termo todo aqui. E a segunda equação, que é a biquadrada de segunda ordem, temos um s ao quadrado, que é 1 multiplicando s ao quadrado, dividido por s ao quadrado, mais isso tudo aqui de s, mais isso tudo aqui de s na 0. Então, vamos fazer isso rapidinho lá no Word. E vocês já vão entender. Então, a primeira função, o h de s de primeira ordem, vai ficar s dividido por s mais 869237,5272. 4 casas de precisão já está bom. Então, essa é a função de primeira ordem. E agora a função biquadrada, que é a de segunda ordem. Então, olhando lá em cima, temos o s ao quadrado, que divide s ao quadrado mais 191762,47 de s mais 166,81, 28, vamos colocar notação científica aqui, vezes 10 na
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 10 na 9. E temos as duas funções de transferência, multiplicando esta aqui por esta aqui, temos esta aqui como resultado. Agora, acho que ficou mais claro de entender o que fizemos aqui, né? Então, vamos agora para a topologia do circuito, que é o que nos interessa mesmo. Então, aqui está o filtro Sallen-Key de primeira ordem, topologia inversora, e sua função de transferência. Esta função de transferência, como é de primeira ordem, ela será comparada com a função de primeira ordem que descobrimos para o nosso filtro, esta aqui. Então, vamos copiar aqui para ganhar tempo e colar aqui. Então, sabemos que esta função vai ser igual a esta aqui. Este k será igual a 1, porque este k é igual... Vamos abrir um parênteses rapidinho só para mostrar aqui. Este k é um ganho do circuito. Filtros ativos têm a vantagem de se trabalhar com ganho. Vamos utilizar um ganho unitário, e o k é igual a R2 dividido por R1. R2 dividido por R1. Se o k é igual a 1, significa que R2 é igual a R1. Então, por isso, aqui no diagrama, já coloquei R1 e R1. Vamos utilizar estes valores de resistores iguais para facilitar os cálculos, para não complicar muito. Então, aí está. Se o k vale 1, vamos esquecê-lo aqui, porque 1 multiplicando qualquer coisa, ele desaparece na equação, né? Então, fica igual a S dividido por S mais ômega-c. Ômega-c é 1 dividido por RC. Como já vimos diversas vezes nas Fast Lessons sobre filtros passivos, eu recomendo a vocês assistirem também essas Fast Lessons do canal WR Kids, quem se interessa por filtros passivos. É um conteúdo bastante interessante também. Então, eu já sei como calcular estes componentes. Por semelhança, eu consigo enxergar que 1 sobre RC é igual a este número 869.237,5272. Então, vamos fazer isso. 1 sobre RC é igual a 869237,5272. E eu quero arbitrar um valor para o capacitor. O capacitor C1 vai ser igual a 1 nanofarad. Já é um valor comercial, né? É bom observar isso quando arbitramos valores para componentes. Então, 1 nanofarad é o capacitor C1. Este componente foi arbitrado. Conhecendo C1, fácil, calcula-se o R, né? Então, 1 dividido por RC, R1C1, é igual a este número todo aqui. Isolando-se o R na equação, R1 será igual a 1 dividido por todo aquele número vezes 1 nanofarad, que é o capacitor C1. Então, aí está. Com isso, teremos R1 e C1 para o primeiro estágio do nosso filtro. O primeiro estágio já estará projetado com isto. Basta resolver este cálculo aqui. O R1 será igual a 1 dividido por 869237,5272 vezes 1 nano. 1150,43 ohms. Então, com isso, temos o C1 do primeiro estágio e temos o R1. Agora, o próximo passo é projetar a biquadrada. Então, a topologia Sallen-Key para um passa-altas de segunda ordem, né? A biquadrada é esta que vocês estão vendo aqui, e a função de transferência é esta aqui, este trem todo aqui. Vamos copiar a nossa função de segunda ordem, que é esta aqui. E a mesma metodologia será utilizada. H de S,
que é igual àquela função que determinamos com a TF2SOS, será igual a esta função ali de cima. Então, com isso, eu já olho aqui que, por semelhança, 1 sobre R2 ao quadrado, C2 ao quadrado é igual a este valor aqui, este número aqui. Então, vamos já fazer aqui direto. R2 ao quadrado, C2 ao quadrado. E, novamente, utilizarei os mesmos valores. Percebam que temos dois resistores R2 aqui no circuito e dois C2, dois capacitores C2. Vou utilizar os mesmos valores para facilitar os cálculos. Estes dois aqui, RA e RB, vou calcular depois. Então, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então, isso aqui é igual a 166,8128 vezes 10 na 9. E, novamente, vou utilizar um capacitor de 1 nanofarad. Valor comercial, então, arbitrado por nós. Então, vamos isolar o R2 naquela equação. Então, o R2 será igual ao quê? R2 ao quadrado será igual a 1 dividido por 166,8128 vezes 10 na 9. Vezes 1 nano, que é 1 vezes 10 na menos 9. E lembrando que é 1 nano ao quadrado, né? Pois é o C2 ao quadrado, não podemos esquecer. E agora, para isolar o R2, é só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, R2 ao quadrado, raiz quadrada é o próprio R2. Sobrou o quê? A raiz quadrada de todo esse termo aqui. E com essa continha simples aqui, a gente determina o valor de R2 tranquilamente aqui no MATLAB. Vamos ver agora mesmo. Então, R2, que são os resistores da biquadrada, vai ser igual a SQRT, que é a raiz quadrada no MATLAB, de 1 dividido por 166,8128 vezes 10 na 9, vezes 1 vezes 10 na 9, 1 é 9, ao quadrado. Fiz bobagem, deu coisa errada aqui, pois deu um resistor ultra baixo aqui, né? Eu já vi aqui. Aqui é 1E menos 9. Agora faz mais sentido, né? 2,4K. Então, 2.448,41 ohms. 2.448,41 ohms. Então, percebam que com isso temos o capacitor C2 e o resistor R2 da nossa biquadrada. Obviamente, repetido aqui, né? Mas aí está. Vamos abrir aqui um arquivo no bloco de notas e já colocar os componentes que calculamos. Então, C1 é 1 nanofarad. R1, vamos ver quanto ficou o R1. 1,1K, vamos utilizar um valor comercial, né? Então, R1 vai ser 1,2 kΩ. O que mais que calculamos aqui? Vamos ver, C2. C2 é 1 nano também. Isso depois, quando formos simular o circuito, fica mais fácil de pegar daqui, daí deste arquivo que estou fazendo, né? E o R2 ficou quanto? 2,4 kΩ, vamos utilizar 2K7, né? Que é um valor comercial também. 2,7 kΩ. Então, isso que temos até agora, o próximo passo é determinar RA e RB. RA e RB são resistores de compensação do segundo estágio, né? RB consiste na malha de realimentação e o RA, aqui um ajuste de tensões de erro. Vamos calcular estes dois componentes. Para isso, temos que determinar o termo K aqui do denominador. Então, temos este termo aqui na função de transferência do próprio filtro.
3 menos k sobre R2C2 de S, comparando com a função que o MATLAB nos entregou, sabemos que este valor aqui vai ser igual a 3 menos k R2C2. Então, vamos prosseguir com os cálculos. Então, 3 menos k sobre R2C2 será igual a 19.1762,47. É só isolar o k nessa equação, né? Então, eu passo R2C2 multiplicando e troco de lugar o k com o 3. Então, o k vai ser igual a 3 menos aquele número todo ali, que vai multiplicar o R2 e que vai multiplicar C2, que é 1 nanofarad. Esta equação determina o valor de k. Então, o k será igual a 3 menos 19.1762,47 vezes 2448,41 vezes 1 nano. 2,53048. Temos que saber o valor de um fator alfa, que eu já digo onde vamos utilizar esse trem aqui. É 1 sobre k. Então, alfa é inversamente proporcional ao fator k. Então, simplesmente 1 dividido por 2,53048. 1 dividido por 2,53048 deu 0,39518. 0,39518. Então, temos aqui o nosso fator k e aqui o nosso fator alfa. Iremos precisar dos dois para os cálculos. Olhando para esta malha do circuito, temos uma topologia não inversora. Amplificador operacional numa configuração não inversora. É isso que este trecho do circuito nos diz. E qual é o cálculo do ganho, K, para este trecho? Sabemos da teoria dos operacionais que K será igual a RB dividido por RA mais 1. Configuração não inversora. O ganho da configuração não inversora. Com isso, podemos dizer, então, que a razão de RB com RA será igual a K menos 1. Como temos K, basta arbitrar um valor para um desses dois componentes. Então, vamos arbitrar um valor comercial para RB de 8,2K e vamos isolar RA nesta equação aqui. Assim, temos todos os componentes do circuito. RA será igual a RB dividido por K menos 1. 8.200 ohms é o RB. O K foi calculado em 2,53048, então 2,53048 menos 1. E o RA será igual a 8.200 dividido por 2,53048 menos 1, 5.357,79. 5.357,79 ohms. E vamos preencher na nossa colinha aqui, né? RA. Vamos utilizar um comercial de 5K6 e o RB é o 8K2, que já demos um valor comercial. Então, com isso, todos os estágios estão projetados. Este aqui, que é a biquadrada, e o de primeira ordem, que é este aqui. O que se faz é ligar a saída deste primeiro estágio na entrada do segundo. E aí o filtro estará pronto, correto? Não, não está pronto ainda. Falta um detalhezinho que já vamos ver. Entre um estágio e outro, temos que efetuar um ajuste de ganho entre os dois estágios para que o filtro funcione adequadamente.
Este ajuste de ganho será feito através de um divisor de tensão. E um divisor de tensão pode ser feito com resistores, mas, como consiste em uma entrada capacitiva, o segundo estágio deve ser um divisor capacitivo. Mas é mais simples projetar um divisor resistivo primeiro e transformar em frequência para um divisor capacitivo. Vamos fazer isso e vocês vão entender direitinho. Então, a topologia completa do circuito será esta aqui que vocês estão vendo. Então, o primeiro estágio está aqui, com os componentes projetados. O segundo estágio está aqui. O primeiro capacitor C2 será, então, substituído por esse divisor capacitivo entre CA e CB. Então, vamos calcular estes dois componentes e, dessa forma, teremos o filtro completinho projetado e esperemos que ele atenda às especificações iniciais. Então, sabemos da teoria, vamos utilizar RA pequeno, RA minúsculo, que será depois substituído por CA, e um RB minúsculo para o CB. Este RA é igual ao R2, que é o resistor desta topologia aqui, este resistor, dividido por alfa. E aí entra aquele fator que calculamos, que é o inverso do ganho, né? Então, já conhecemos o valor de RA, bem simples mesmo. R2 é este valor aqui, 2.448, dividido por alfa, 0,39518. O MATLAB já salvou estas variáveis, eu acho, né? Vamos ver aqui. Então, vamos chamar de resistor 1, que é o do divisor, será igual ao R2, dividido por alfa, que é ans mesmo, 6.195,66. Aí está. E o RB minúsculo, da teoria, conhecemos a seguinte equação: R2 dividido por 1 menos alfa. Então, é R2 dividido por 1 menos 0,39518. Resistor 2, 1, ou melhor, R2, dividido por 1 menos o alfa, que aqui está ANS. 4.048,18 ohms. E a equação que substitui RA e RB por capacitores é a transformação em frequência, também conhecida da teoria, que é C será igual a 1 dividido por ômega-C vezes o resistor. Então, o CA do circuito já será igual a 1 dividido pelo ômega-C vezes o RA e o CB será vezes o RB. O ômega-C está na função de transferência. Este termo aqui é o ômega-C ao quadrado, então, ômega-C ao quadrado é igual a este termo que vocês estão vendo aqui. Ou seja, a raiz deste termo é o ômega-C que queremos. Então, vamos copiar aqui. Ômega-C é igual à raiz daquele termo. Ômega-C é igual a SQRT de 166,8128 vezes 10 na 9. E é este valor aqui. 408.427,22 radianos por segundo. Então, com isso, CA será igual
a 1 sobre ômega C, vezes o RA, que é 6.195,66. Então, 1 dividido por ômega C, vezes o resistor 1, aqui no MATLAB. 395,18 picofarad. 395,18 picofarad. Observando aqui, está na notação científica, né? Vezes 10 na menos 10. Lembrando que pico é 10 na menos 12. Então, eu desloquei aqui para a direita duas casas. Então, 395,18 vezes 10 na menos 12, que é 395,18 picofarad. E o CB será 1 dividido por ômega C, vezes o RB, que é 4048,18. Então, 1 dividido por ômega C, vezes o resistor 2, aqui no MATLAB. 604,81 picofarad. Mesma coisa de antes. O sistema de notação científica, né? Então, 604,81 PF. Ufa! Então, terminamos o projeto do circuito. É bem pesada a matemática, mas se os cálculos todos estiverem corretos, as atenuações ficarão muito próximas, tanto na simulação quanto na prática, que já já vamos ver. Completando aqui a nossa colinha, então, CA igual, vamos dar um valor de 470 picofarad, que é um valor comercial próximo a 395, e o CB, 560 picofarad. De posse desses valores, é só montar este circuitinho no Isis e fazer a simulação. Vamos lá! O circuito já está montado aqui no Isis. Para ganhar tempo, só temos que preencher os valores dos componentes. Então, eu já coloquei aqui R1 e R1. Para utilizar o mesmo índice aqui no Isis, o único jeito é fazer essa mutreta aqui, ó, dar um hidden no índice real e colocar como texto mesmo, pois o Isis vai dar um erro na simulação se você tentar colocar dois índices iguais para o componente, né? Então, deste jeito, a gente consegue enxergar aqui índices iguais, fica bem certinho. Então, o R1 vale 1.2K e o R1 aqui em cima também. Este já está em 1 nano, o CA é 470 picofarad, CB é 560. C2 é 1 nano, já vem padrão do Isis e já determinamos assim na teoria, né? E o R2 é 2.7 kΩ. É isso aí, 2.7 K. O RA é 5K6, 5.6K, e o RB é 8.2K. Aqui em cima o R2 também é 2K7, 2.2K. Vou utilizar o CA3140, tanto na simulação quanto no laboratório, depois na prática, porque é um operacional bastante versátil. Ele consegue excursionar frequências de até aproximadamente 4,5 MHz e ele é um BiFET. O que significa isso? Ele é híbrido, apresenta em sua entrada um par diferencial com transistores de efeito de campo e transistores bipolares nos demais estágios. Então, é um componente bastante interessante e você consegue no mercado fácil. Então, estou alimentando eles com mais e menos 12 volts, através dessas labels aqui, estou ligando nas alimentações. Cuidado para não inverter aqui, como o primeiro estágio é inversor, a primeira ordem, então, do Sallen-Key, né, inversora. O 4, que é o menos VCC, está aqui para cima. Só tomem este cuidado. Então, aqui vou entrar com uma amplitude de 2 volts, 1 kHz e onda senoidal.
Temos um Voltage Probe na saída VO e agora é só plotar o gráfico com a resposta em frequência. Vamos ver aqui. É em Graph Mode, Frequency, e vamos traçar a área do gráfico aqui embaixo. Aí clicamos aqui em VO e arrastamos para a área do gráfico, duplo clique no gráfico, utilizaremos como referência a entrada VI, frequência inicial 10 Hz, final 1 MHz, vamos em Spice Options, Transient, 200 de Num Steps para aumentar a resolução. OK, OK e espaço no teclado para simular. E ele plotou a nossa resposta em frequência. Está aí o passa-altas bem bacana aqui no Isis. Resta agora confirmar se as atenuações estão sendo atendidas. Então vamos primeiro ver aqui em 63.7 kHz. 63.6 kHz aproximadamente, 63.7K, olha só, menos 1.5 dB, está ótimo, bem próximo dos 1,2 previstos pela teoria. O cursor 2 vamos colocar em 24 kHz, que é a nossa frequência de corte, né? 24 kHz menos 27,8 decibéis. Fantástico! Então está muito coerente com os cálculos realizados. Outra coisa que podemos verificar ainda é 1/8 abaixo de 24 kHz, que seria fs sobre 2, frequência de 12 kHz. Por que 1/8 abaixo? Se diz 1/8 abaixo porque toda vez que a frequência é dividida por 2 ou multiplicada por 2, temos a variação de 1/8. Isso vem dos termos da música clássica, né? Afinal de contas, as notas musicais são frequências, então, dobrando uma frequência, estamos na mesma nota musical, só que 1/8 acima. O mesmo acontece se dividirmos a frequência por 2. Então, 1/8 abaixo de 24 kHz, 12 kHz, temos que observar uma atenuação que vai seguir a seguinte relação. Vamos chamar de relation. Relation deve ser 6,02 vezes n, que é a ordem do filtro, dBs por oitava. A nossa ordem deu 3. MATLAB calculou para nós como 3, então 6,02 vezes 3, 18,06. Então, uma relação de aproximadamente 18 decibéis por oitava deve ter este filtro para ele estar bem projetado. Vamos ver qual a atenuação em 12 kHz para comprovar esta teoria aqui. Abrindo aqui o gráfico, vamos com o cursor verde até os 12 kHz. Menos 46,8 dB. 46,8 menos 27, quanto é? 46,8 menos 27,8. 19 dB, então está muito bom, bem próximo. 19 dB por oitava é o decaimento desta curva aqui. E como podemos ver, é uma aproximação Chebyshev tipo 1 bem bacana. Lembrando que a Chebyshev tipo 1 apresenta ondulações aqui na parte superior, né, da borda ascendente. O próximo passo todo mundo já sabe qual é, né? Vamos para o laboratório verificar todas essas atenuações. Agora que a coisa fica interessante, vamos ver na vida real como este filtro vai funcionar. Venha comigo! E como podem ver, o filtro está totalmente montado aqui no laboratório da WR Kits. É um circuito relativamente pequeno, ele não ocupa muito espaço, e está aqui na protoboard. Então, observando aqui, temos os dois amplificadores operacionais que utilizamos, o CA3140, que é o amplificador operacional do primeiro estágio, e o amplificador operacional do segundo estágio. Aí todos os componentes que calculamos conforme a teoria, os dois capacitores de 1 nano,
Aqui está o nosso divisor capacitivo também, né? CA e CB. E temos os capacitores de desacoplamento, como sempre, na fonte de alimentação. Estamos alimentando o circuito com uma fonte de mais e menos 12 volts, que está aqui, mais 12 volts e menos 12 volts da bancada. Na entrada do circuito temos o gerador de funções e o canal 1 do osciloscópio em amarelo. E na saída do circuito, o canal 2 do osciloscópio em azul. Então, agora vamos observar as atenuações deste filtro e verificar se a prática realmente fecha com a teoria, né? Todos os dados que calculamos teoricamente devem estar muito próximos aqui na prática. Vamos verificar isso no osciloscópio e fazer os cálculos. Então, estamos observando as formas de onda do circuito aqui no osciloscópio. Aqui em amarelo temos a entrada do circuito, a entrada do filtro, simplesmente a onda senoidal do nosso gerador de funções, e já ajustei para 63,7 kHz aproximadamente para testarmos a atenuação máxima do circuito. Em azul temos a saída do filtro. Como podemos ver, há uma amplitude, pois já estamos na frequência de passagem, como estudado na teoria mesmo. Então, é muito simples calcular a atenuação neste ponto. Temos aqui no osciloscópio, ele já calculou para a gente, já mediu para a gente a tensão máxima na saída e a tensão máxima na entrada. Estamos observando aqui no canal 1 um máximo de 2 ou 2,08 volts. Vamos considerar 2 volts para arredondar. E aqui no canal 2, como vocês estão vendo, temos uma atenuação de 1,76 ou 1,68 volts. Vamos considerar 1,76 também. Então, vamos preencher aqui no Word. Como a atenuação máxima é a relação entre Vout e Vin, temos na saída 1,76 e temos na entrada 2 volts. Agora é só efetuar este cálculo. Vamos pegar aqui mesmo a calculadora científica. Então, é 1,76 dividido por 2. Aí o log em base 10 disso, vezes 20. E temos uma atenuação de 1,11 dB neste ponto, nessa frequência. Então, como podemos ver, está bem próximo da teoria. Está muito bom, né? A teoria previa 1,2 decibéis. Estamos com 1,11 dB, é uma atenuação muito boa, bem próxima da calculada teoricamente. O próximo passo é ajustarmos a frequência do gerador de funções para 24 kHz e verificarmos a atenuação mínima, que respeita a mesma relação de Vout por Vin. Vamos ajustar, então, o gerador. Então, a frequência vamos deixá-la próxima a 24 kHz, mais ou menos por aqui. E vamos ver a amplitude aqui no canal 2. Como podem ver, o filtro já atenuou bastante, então, praticamente o que enxergamos no canal 2 é uma ruideira. Isso já era previsto. Esse ruído aí é porque estamos com uma atenuação bem baixa no canal 2, ou seja, o filtro está se comportando como um filtro passa-altas, como previsto. Então, esta forma de onda com este comportamento aqui. Estou com 100 mV por divisão, então percebam que a divisão está desbalanceada. No canal 1 temos 2 volts e no 2 100 mV. Observando o canal 2, ele nos dá uma amplitude de 104, 108 mV. Vamos continuar considerando 2 volts para o canal 1. Então, Vout será 100 mV, ou seja, 100 vezes 10 na menos 3, dividido pelos 2 volts, que já conhecemos, da entrada do circuito.
Novamente aqui na calculadora, vamos fazer rapidinho o cálculo. Então, são 100 mV, 100 e na menos 3 dividido por 2. Aí o logaritmo em base 10 disso, multiplicando por 20. 26,02 dB. Então, menos 26,02. Então, está uma maravilha, como podemos ver, né? Na teoria, queríamos um filtro para 25,5 dB com A mínimo. Então, temos 26,02 na prática, então está muito bom mesmo o filtro, como podemos verificar. Agora vamos fazer o último teste, que é a verificação aqui em 1/8 abaixo da nossa FS, né? A frequência de corte. Então, vamos ajustar o gerador para 12 kHz, que é a FS sobre 2, e ver quanto fica a atenuação neste ponto. Vamos ajustar aqui. Notem que ele já atenua bastante, olha só, o filtro está bacana mesmo. Aproximadamente 12 kHz. Então, aqui é o máximo de ajuste do canal 2. Percebam que coisa interessante, aqui no canal 2 ele está nos mostrando uns 30 mV, mas, como já estudamos em diversas videoaulas, como por exemplo a abstração digital, sabemos que na prática nem tudo são flores, correto? Então aqui temos um ruído muito excedente. Como vamos verificar então a amplitude máxima? A medida automática do osciloscópio sempre dá a amplitude máxima que ele enxerga aqui no escopo, mas sabemos que este ruído aqui está sobreposto a um sinal original. Então, o que vamos fazer é vir com o cursor aqui e achar um ponto intermediário aqui neste ruído, no ponto máximo de ruído, para obter, aí sim, obter a amplitude máxima em 12 kHz. Vamos ver aqui, vamos entrar com o cursor de amplitude, no canal 2 mesmo. Então, o cursor 1, ou melhor, o cursor 2, vamos posicionar em 0. 0 volts, e o cursor 1, 0 volts, e o cursor 1, vamos achar um nível intermediário. Seria mais ou menos este ponto aqui. Não sei se dá para enxergar no vídeo, mas estamos aqui assim, mais ou menos. Este aqui é o ponto máximo de amplitude, então o meio termo aqui nessa ruideira deve ser a real amplitude máxima do canal 2 na frequência de 12 kHz. Então temos o quê? Temos 19,2 mV. Lembrem-se que o osciloscópio estava medindo uns 30, né? Mas então sabemos que é aproximadamente 19,2 mV. Então 19,2, vou colocar aqui milivolts, dividido por 2. Calculadora científica na mão, é só fazer então 19,2 e menos 3, dividido por 2, logaritmo base 10 disso, vezes 20. Deu menos 40,35 dB. Menos 40,35 dB. Agora, para confirmar se ele respeita a relação de 18,06 dB por oitava, é só fazer o A menos o A mínimo. Isso em módulo já, é claro. Então, 40,35 menos o A mínimo, que deu, vamos confirmar aqui, 26,02. Quarenta ponto 35 menos 26,02.
14,33. Está bom, está bem próximo dos 18. Então, a relação ficou assim, 14,33 dB por oitava. Lembrando que não temos uma precisão muito grande aqui nessa ruideira, né, visto que já atenuou bastante o nosso sinal. E assim confirmamos que o passa-altas está bem projetado, funcionando legal. Então, este foi o projeto de um passa-altas ativo para aplicações profissionais, né? Pois temos tudo bem projetado, os máximos e os mínimos, né? Respeitando a frequência de corte e a frequência de passagem, o que é muito importante no projeto de filtros ativos. E confirmando aqui, vamos baixar aqui a amplitude do canal 2. E aí está a banda passante do filtro, funcionando legal aqui no laboratório da WR Kits. É uma beleza, né? Filtros ativos é show de bola. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Esta videoaula ficou um tanto extensa, né? Mas acredito que acrescentamos muito conteúdo, muita teoria e também muita prática aí para vocês estudarem filtros ativos. E é só o começo da segunda temporada. Então, fique atentos ao canal WR Kits. Agora, dê o seu joinha nesse vídeo, clique em gostei, compartilhe o conteúdo com todo o pessoal aí, toda a galera que se interessa. E não esqueça, qualquer coisa, save our souls. Se restaram dúvidas, é só nos consultar. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.